Bom dia, meus amigos. Tony Tossi falando. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que aconteceu ontem. Vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Sem defender ninguém, nenhum lado. Para quem não sabe, ontem aconteceu Sampaio Corrêa 4, América 3. É normal, né? A gente já sabia que ia ser assim, derrota. Mas a questão nem é essa. Na verdade, o grave foi o que aconteceu nos bastidores, na arquibancada. Uma grade que estava aberta, torcedores foram cobrar o Alfredo Sampaio, o técnico, o Alfredo Sampaio foi conversar com a torcida, enfim, acabou que a grade foi aberta, começou uma pancadaria generalizada ali. Claro que, enfim, houve pancadaria entre o Alfredo e a torcida, né? Parece que deram um soco na cara do Alfredo. O filho dele tomou partido também. A gente não apoia do DNA, a gente não apoia esse tipo de atitude, tá? A gente nunca vai apoiar, nem corroborar nenhum tipo de violência, desrespeito ou ofensa. Nunca, em hipótese nenhuma. Porém, a gente entende que isso foi inevitável. Foi a pior forma possível do torcedor demonstrar sua satisfação, mas a gente sabia que era inevitável. E a gente sempre vai estar ao lado do torcedor, sempre. O DNA sempre estará de portas abertas para apoiar o torcedor, entender as suas queixas e defender o que ele está falando. Porque a principal e a única vítima da história toda é o torcedor. Então a gente não apoia esse tipo de atitude, mas a gente entende que foi inevitável o que aconteceu. E o torcedor tem razão. Ele é a vítima da história. Primeiro ponto. Segundo ponto é sobre a participação dos jogadores. Outro fato lamentável que foi gravado no vídeo, até pelo Diabo da Tijuca, canal parceiro do DNA, foi a participação dos jogadores. Quando a grade foi aberta, alguns jogadores foram para cima da torcida também. Tá? Então, assim, eu queria deixar uma mensagem para o jogador, né? Com todo respeito ao jogador, com todo respeito que lhe é devido. É um atleta, tem que ser respeitado, é a pessoa que está representando a camisa do América, entendeu? É um profissional, de repente um pai de família, alguém que só quer ganhar a sua vida, mas ficou muito feio o que aconteceu, ficou muito feio. Então, com todo o respeito que lhe é devido, atleta do América, você que esteve ontem na confusão, se você não está satisfeito, assim, perdão pela franqueza, mas se você não está satisfeito, você pode ir embora, entendeu? Se você não está satisfeito com o América, vai embora. Aproveita que o campeonato acabou, a A2, né, pro América, rescinde seu contrato, vai para outro clube, de repente alguma outra torcida vai tratar você de uma forma melhor, você não vai se estressar tanto. Não foi a torcida que te convocou, com todo respeito, tá? Da honestidade da palavra. Não foi a torcida que te convocou. A torcida não sabe nem seu nome. Quem te chamou não foi a torcida, foi o Alfredo Sampaio. O Alfredo Sampaio que te chamou, não a torcida. E é irônico que num universo de 35 jogadores, a torcida se identificou com quem é da base ou com quem não veio desses 35 jogadores, como o Andrei, por exemplo, que já jogou ano passado no América, não veio dessa leva desse ano, né? O próprio Marquinhos, que jogou mais ou menos alguns jogos, mas a torcida gostou do futebol dele, entendeu? O menino lá, o Guilherme Silveira, né, que fez 2 golaços, no jogo contra o Araruama, né, Maricá, se não me engano. Então, assim, é isso. Você não está satisfeito, vai embora. A porta da rua é serventia da casa, entendeu? Assim, o que não pode é você fazer isso. Se você não sabe, amigo atleta que esteve no meio da confusão, se você não sabe, quem é dono do América é o sócio. Tá? Quem me garante aqui que no meio daquela confusão de torcedores não havia um sócio, não havia 2 sócios, não havia né? Haviam 2 sócios. O sócio é o dono do América, é o dono do clube. O América tem dono, é propriedade sim, particular de um indivíduo, um grupo de indivíduos que são sócios, entendeu? Então, assim, você agrediu o sócio. Já parou para pensar nisso? É como se você fosse prestador de serviço, fosse contratado por uma empresa de advocacia e você agride o dono do escritório. Fica feio, né? Assim, imagina que se você vai ser contratado para trabalhar num banco e você agride o gerente. Então, assim, pegou muito mal. A torcida do América quase nada e quase nunca se identificou com você atleta, né? Tanto é que, como eu falei, só 2 ou 3 jogadores, sendo que 2 são da base, é que se identificaram com a torcida e vice-versa. Então, quase não houve elo de ligação entre você e a torcida, entendeu? Quer dizer, e o pouco elo de ligação foi simplesmente desfeito por esse ato horroroso, essa cena lamentável em que você participou. Faltou um pouquinho de sabedoria, faltou um pouquinho de calma na hora, entendeu? Que sirva de experiência para que você não faça mais isso. Porque se você faz isso no Botafogo, no Flamengo, enfim, você sabe o que vai acontecer, né? Se fizer isso num clube que está com uma estrutura um pouco melhor que o América. Então, quer dizer, fazer isso com o América é fácil, quero fazer isso com o Flamengo. Ou melhor, não quero ver fazer isso com o Flamengo, porque eu não aceito nenhum tipo de violência. Então, pegou muito mal, pegou muito mal. Se havia um clima ainda, se existisse algum clima ainda entre torcida e jogador, esse clima praticamente azedou. Você fez o favor de você destruir sua própria imagem com o América.
quando esses campeonatos passarem, você vai embora do América, ninguém mais vai se lembrar de você, você não foi ídolo de ninguém, ninguém vai ficar contente com a sua saída. Quem se prejudicou foi você, porque o América vai continuar, a torcida vai continuar, mas você não. Sua passagem vai ser apagada como se você nunca tivesse vindo jogar no América. Então, assim, essas são algumas palavras. Lamentável o que aconteceu ontem, mas absolutamente compreensível. O DNA não apoia nenhum tipo de violência, mas entende o que aconteceu em relação ao torcedor e vai ficar ao lado do torcedor, entendeu? E se você não gostou do que aconteceu, se você não gosta da torcida, porta da rua, você tem que da casa. Pode ser técnico, pode ser comissão técnica, pode ser jogador, vai embora, entendeu? Pelo contrário, se você deixar o América, o nego vai ficar até feliz. Vão até sorrir e agradecer por você deixar o clube, entendeu? Fica aí a dica. Faltou inteligência, faltou sabedoria. Um pouquinho mais de experiência de futebol e de torcida poderia ter evitado o que aconteceu. Que fique de lição para a próxima. Porque isso aconteceu na América e a coisa foi até pacífica. Se acontecer num time com uma estrutura melhor, talvez até morte saia. Deus que me perdoe. Tá? Fica com Deus. Ótimo semana para todos, né? Quinta-feira, né? Ótima semana para todos. Tchau.